O que nos traz exatamente a missão do nosso mergulho de hoje no Psi em Áudio. Isso aí. Para os estudantes de psicologia, pesquisadores ou concurseiros que estão nos acompanhando agora, o objetivo deste áudio é dissecar a neuropsicologia da obesidade. Um tema fascinante, diga-se de passagem. Muito. Vamos imaginar o cérebro humano como uma orquestra incrivelmente complexa, É uma ótima analogia. né? Temos ali os violinos da memória, os instrumentos de sopro da emoção, a percussão dos impulsos básicos e, claro, o grande maestro na frente de tudo, o córtex pré-frontal. Tentando manter cada sessão tocando em perfeita harmonia, o que não é fácil. Exato. Mas aí vem a pergunta: o que acontece com a partitura dessa orquestra quando a obesidade entra no palco? Será que o maestro perde o compasso? Pois é, essa é a grande questão. Porque, será que a neurociência prova que o ganho de peso severo vai muito além de uma simples falta de força de vontade? Com certeza vai muito além. Essa imagem da orquestra ilustra perfeitamente o problema, sabe? Porque a sociedade enxerga a obesidade de uma forma assustadoramente simplista. Como se fosse só fechar a boca, né? Exatamente. Como se o maestro simplesmente tivesse cruzado os braços e decidido parar de reger por pura preguiça. Mas, ao analisarmos a fundo a neurobiologia e a neuropsicologia, o cenário que se revela é de uma condição crônica, multifatorial. Que afeta o corpo e a mente. Sim, é uma condição que altera física e quimicamente as vias neurais. A obesidade não muda apenas a forma do corpo. Ela remodela completamente o maquinário de tomada de decisão do cérebro. Caramba! E a gente vai deixar a balança de lado por um momento e olhar para o sistema nervoso central. Mas, para entrar nesse nível de detalhe, me parece que o primeiro passo é afastar um dos maiores mitos que assombram esse tema. O mito do QI. Isso. A ideia de que o excesso de peso causa um declínio na inteligência geral da pessoa. Nossa, esse é um mito persistente e, olha, totalmente infundado. Existe uma presunção equivocada no senso comum de que a obesidade estaria ligada a uma queda global do intelecto. O que a ciência desmente, né? Desmente com muita clareza. A integridade cognitiva geral, tipo a inteligência fluida e a cristalizada, elas costumam ser totalmente preservadas em indivíduos com obesidade. Certo, vamos desempacotar isso. Quando falamos de teste de inteligência clássicos, o famoso QI, o quociente de inteligência, se a gente pegar uma amostra ampla, o QI médio de pessoas com obesidade é estatisticamente diferente do QI de pessoas sem obesidade. Não, de forma alguma. Na verdade, na esmagadora maioria dos estudos neuropsicológicos rigorosos, o QI é utilizado justamente como uma variável de controle. Sério? Como controle? Sim, os pesquisadores fazem questão de garantir que os grupos comparados tenham exatamente o mesmo nível de inteligência geral. Ah, entendi, para isolar outras variáveis. Perfeito, eles fazem isso para provar que as diferenças que vão encontrar em outras áreas mais específicas não são um mero subproduto de um déficit intelectual global, sabe? Faz todo sentido. A orquestra inteira não está desafinada. A inteligência, aquela capacidade de raciocínio abstrato, ela tá lá, intacta. Espera. Isso me deixa com uma dúvida. Se o QI está preservado, se a capacidade lógica está intacta, por que o comportamento alimentar se torna tão desregulado? É aí que a coisa complica. Qual é o primeiro instrumento dessa orquestra que perde o tempo da música e começa a tocar atravessado? O primeiro grande desvio acontece nas funções atencionais e visual-espaciais. Atenção. Isso. Embora a capacidade de manter a atenção concentrada em uma tarefa neutra não sofra grandes abalos, existe um fenômeno crucial e muito bem documentado na literatura que muda o jogo, o chamado viés atencional. Viés atencional? Deixa eu ver se consigo visualizar isso. Vai lá. É tipo aquela sensação clássica de comprar um carro vermelho. Antes da compra, a pessoa nem reparava na cor dos carros. Mas no dia em que sai da concessionária com seu carro vermelho, parece que de repente todo mundo na rua também comprou um carro vermelho. O cérebro cria um filtro e passa a escanear o mundo buscando aquele estímulo específico de forma quase obsessiva. É isso que acontece com a comida. O mecanismo é exatamente esse.
Mas no caso da obesidade, ele opera de forma muito mais primitiva, sabe? É automático e quase impossível de desligar voluntariamente. Nossa. Na obesidade, a atenção da pessoa é capturada quase que instantaneamente por estímulos relacionados à comida. E a gente tem como medir isso fisicamente hoje em dia. Como? Com exames de imagem? Também, mas principalmente com estudos que utilizam tecnologia de rastreamento ocular, o eye tracking. Eles mostram que os olhos de indivíduos com obesidade se movem milissegundos mais rápido em direção a imagens de alimentos hipercalóricos do que o grupo controle. Milissegundos. Então não dá nem tempo de pensar. Nenhum. Pode ser a foto de um doce, o cheiro de algo assando, ou até mesmo palavras escritas que remetem à alimentação. Então não é uma escolha consciente de olhar para a vitrine da padaria. O cérebro percebe a vitrine antes mesmo que a pessoa tenha consciência de que está olhando. Perfeito. O cérebro processa esses gatilhos de forma hiperreativa. A atenção é literalmente sequestrada. Sequestrada, palavra forte. Mas é real. A pessoa reage mais rápido, fixa o olhar por mais tempo e, o que é mais limitante, tem uma dificuldade enorme de desengajar a atenção. Desviar o foco daquela imagem ou daquele pensamento sobre o alimento exige um esforço cognitivo brutal. Caramba, isso já muda o panorama todo. Porque se a atenção, que é a porta de entrada da nossa percepção do mundo, já sofre esse sequestro constante por estímulos alimentares, o resto do cérebro tem que lidar com as consequências, né? Exatamente. Vira um efeito dominó. Se o radar só aponta para a comida, quem é que organiza a bagunça? É aqui que entra o departamento que eu gosto de chamar de CEO do cérebro, as funções executivas. E é exatamente o CEO que começa a dar sinais de exaustão. Falhas nas funções executivas representam o achado mais robusto em toda a literatura neuropsicológica sobre a obesidade. As funções que planejam e organizam, certo? Isso. Quando o sistema atencional está enviando alertas constantes sobre comida, o córtex pré-frontal fica sobrecarregado. A gente vê um desempenho significativamente inferior em áreas muito específicas. Tipo quais? Há prejuízos na fluência verbal, falhas críticas nos processos de planejamento e problemas graves na memória de trabalho. Pausa aí. Memória de trabalho. Vamos traduzir isso para a nossa audiência que está revisando esses conceitos. Boa. Aquela capacidade de segurar uma informação na mente enquanto trabalhamos com ela. Exato. Aquela memória de curtíssimo prazo que usamos para executar tarefas. Mas o que me chama a atenção nos dados é uma discrepância curiosa. A memória de trabalho auditivo-verbal sofre um baque enorme, enquanto a memória visual passa quase ilesa. É um dado muito peculiar mesmo. Por que isso acontece? Se a memória visual está boa, por que a pessoa não pode simplesmente visualizar a si mesma mais saudável no futuro e usar isso como motivação? Essa é a grande charada clínica. Porque a via auditivo-verbal falha e a visual resiste. Evolutivamente, nós fomos programados como caçadores-coletores eminentemente visuais, sabe? Para procurar frutas, caça. Isso. Encontrar comida na savana dependia de reconhecer cores, formas e padrões espaciais. Portanto, o nosso sistema de memória visual é incrivelmente resiliente e treinado para mapear recompensas no ambiente. O cérebro mantém essa via intacta porque ela é vista como questão de sobrevivência pura. E a auditivo-verbal fica em segundo plano? A memória auditivo-verbal é muito mais recente do ponto de vista evolutivo e bem mais frágil. Ela lida com a nossa fala interna. Fala interna? Sabe aquela voz mental que usamos para repetir regras, para nos dar instruções, tipo, não coma isso agora porque vai fazer mal amanhã? Ah, sim. A nossa consciência falando com a gente? Isso depende do processamento auditivo-verbal. Vygotsky já falava sobre como a internalização da fala regula o comportamento. Se a capacidade de manter essa voz da razão ativa na memória de trabalho está enfraquecida, o indivíduo perde a ferramenta cognitiva primária de autocontrole. Nossa, então a pessoa visualiza a comida perfeitamente, mas a regra verbal que deveria inibir a ação simplesmente apaga da memória RAM. Literalmente apaga. Isso é fascinante e trágico ao mesmo tempo. A pessoa perde a capacidade de argumentar consigo mesma no momento da fissura. E se essa falha interna falha, o planejamento diário vai por água abaixo. Total. A capacidade de organizar uma lista de compra saudável, de lembrar de comer na hora certa, de planejar as etapas do dia,
tudo vira um caos. Um caos executivo. E já que estamos falando sobre manter a informação na memória, uma pausa rápida. Para quem está se preparando para provas, concursos, ou simplesmente quer dominar essa diferença entre processamento visual e auditivo na obesidade, Sim, é muito conteúdo. se a nossa audiência estiver gostando, não esquece de curtir este conteúdo. E deixamos uma curadoria excelente de bibliografia na descrição deste áudio. É um material denso, mas que explica esses mecanismos neurais com uma profundidade que vale a pena conferir. Sem dúvida. E direto às fontes primárias muda a nossa compreensão clínica. Com certeza. Mas voltando à prática, ao momento crítico. Nós estabelecemos que o planejamento de longo prazo falha e que a atenção está enviesada para estímulos calóricos. Mas o que acontece no exato milissegundo em que a pessoa está diante do prato? O que define se ela vai pegar a segunda fatia de bolo ou não? Aí saímos da teoria do planejamento e entramos no campo de batalha da ação. E é nesse ponto que a verdadeira estrela do nosso mergulho aparece. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Estamos falando do controle inibitório. Exatamente. O controle inibitório é talvez a habilidade mais exigida de um ser humano na sociedade moderna, né? Que é um ambiente de abundância calórica constante. A gente é bombardeado por comida o tempo todo. Sim. Nós definimos o controle inibitório como a capacidade do cérebro de suprimir um impulso dominante. É frear um comportamento inadequado ou automático em prol de um objetivo de longo prazo. E na obesidade? Na obesidade, infelizmente, essa é a função executiva mais severamente prejudicada. É literalmente o freio do carro falhando justamente no momento em que se começa a descer uma ladeira íngreme. Certo, mas eu quero entender o mecanismo disso. O tal do desconto do atraso que a literatura menciona. Explica isso para quem está ouvindo. É só impaciência? É só a pessoa não querer esperar pelos resultados da dieta? Não, de jeito nenhum. Não é uma simples impaciência. É uma alteração matemática na forma como o cérebro calcula o valor de uma recompensa. Como assim matemática? O desconto do atraso, ou delay discounting, é um fenômeno onde o valor de uma recompensa futura cai drasticamente na percepção do cérebro à medida que o tempo para alcançá-la aumenta. Ah, tipo preferir R$10 agora do que R$100 daqui a um ano. Isso. Para um cérebro com o controle inibitório prejudicado, a curva desse desconto é muito mais acentuada. Uma recompensa imediata e tangível, como o prazer de comer um doce agora, que vale nota 10 na escada de dopamina, esmaga completamente a promessa de uma recompensa futura. Como perder peso em 6 meses. Exato. O cérebro desconta o valor desse emagrecimento futuro até quase zero. Então a batalha é desleal desde o início. O cérebro não está pesando doce agora versus saúde amanhã, em balanças iguais. A balança do agora está fraudada para ser muito mais pesada. Exatamente. Fraudada. E isso se agrava com a perda da flexibilidade mental. Outra função executiva. Sim, a flexibilidade cognitiva é o que nos permite mudar de estratégia quando percebemos que um comportamento não está funcionando. E pessoas com obesidade perdem isso. Frequentemente demonstram rigidez comportamental. Mesmo quando uma escolha alimentar se mostra repetidamente desvantajosa, trazendo sofrimento, mal-estar físico ou culpa extrema, o indivíduo tem uma dificuldade fisiológica enorme de alterar a rota. Dificuldade de aprender com o erro, então. Sim, o cérebro fica preso em um loop de hábitos mal adaptativos. Ok, nós mapeamos o comportamento visível. Atenção sequestrada, memória de trabalho falhando, freio inibitório quebrado e rigidez de hábitos. O quadro comportamental tá claro. Mas eu preciso que a gente abra o capô desse carro. O que está acontecendo fisicamente nos bastidores anatômicos e químicos do cérebro para causar tudo isso? Onde está a falha física dessa maquinária? Para entender isso, temos que mergulhar na neurobiologia pura do sistema de recompensa. O que é fascinante aqui é que quando ingerimos comidas ultraprocessadas, ricas em açúcares e gorduras refinadas, ocorre um disparo artificial e maciço de dopamina. Onde isso? Em uma região bem profunda do cérebro chamada núcleos accumbens. Esse sistema foi moldado pela evolução para nos dar prazer ao encontrar alimentos densos em energia na natureza. Numa época em que a comida era escassa, né? Só que hoje a comida não é mais escassa.
O problema é que a batata frita e o sorvete de hoje causam um tsunami de dopamina tão antinatural que o cérebro entra em modo de defesa. Modo de defesa, como assim? O cérebro tenta se proteger do excesso de prazer. Sim, através de um processo chamado downregulation. Para não fritar o sistema com tanta estimulação, o cérebro reduz fisicamente a quantidade de receptores D2 de dopamina. Ele tira as portas de entrada. Ele retira as fechaduras para as quais a dopamina seria a chave. O resultado? Uma maçã ou uma refeição normal já não causam mais prazer nenhum. Nossa. A pessoa precisa de quantidades cada vez maiores de comida hipercalórica só para se sentir normal, não mais para sentir euforia. É o exato mesmo mecanismo neurológico que observamos no desenvolvimento da tolerância em dependências químicas. Idêntico. A mecânica de tolerância e abstinência é a mesma. Isso explica o departamento de vendas, né? O núcleo accumbens exigindo cada vez mais. Mas como esse tsunami afeta a diretoria? Como o CEO, o córtex pré-frontal, lida com essa bagunça química? A diretoria sofre um apagão. Estudos de neuroimagem mostram uma redução significativa da atividade metabólica no córtex pré-frontal dorsolateral e também uma diminuição estrutural impressionante do volume do córtex órbito-frontal. Diminuição de volume. A área encolhe. Sim, o tecido cerebral nessas regiões fica metabolicamente menos ativo. Essas são as áreas responsáveis por pesar as consequências dos nossos atos e inibir impulsos. Então a área do cérebro responsável por dizer pare está literalmente perdendo volume e energia? Exatamente isso. Pera, você falou em atividade metabólica e energia. Isso me lembra de outro ponto crucial das nossas fontes, a questão metabólica periférica afetando o cérebro. O papel da insulina. Isso. Porque eu sempre associei insulina a problemas no corpo, ao pâncreas, ao diabetes. O que a insulina está fazendo lá no córtex pré-frontal para piorar esse apagão? Essa é uma das descobertas mais revolucionárias das últimas décadas. Nós temos receptores de insulina espalhados por todo o cérebro, sabia? Sério? No cérebro todo. Incluindo as áreas de memória e controle de impulsos. A insulina ajuda os neurônios a absorverem glicose para gerar energia. Quando a pessoa desenvolve obesidade e resistência periférica à insulina, o cérebro também se torna resistente. Ah, a resistência chega lá em cima. Sim. Isso significa que, mesmo com os níveis de açúcar no sangue altíssimos, os neurônios do córtex pré-frontal não conseguem absorver essa energia. Eles começam a passar fome em meio à abundância. Isso parece uma cidade onde as ruas estão tão engarrafadas que os caminhões de lixo não conseguem passar, o suprimento não chega aos supermercados e o caos estrutural se instala. A glicose está lá, mas não entra na célula. E o lixo metabólico não sai. É um órgão endócrino altamente ativo que libera citocinas pró-inflamatórias. Moléculas de inflamação. Isso. Essas moléculas viajam pelo sangue, atravessam a barreira hematoencefálica e chegam ao cérebro. Elas causam uma neuroinflamação crônica. E o sistema de limpeza não dá conta. As células da glia, que seriam os caminhões de lixo responsáveis por limpar os resíduos do cérebro, entram em colapso. O resultado é um tecido cerebral cronicamente inflamado, mal oxigenado e sem energia celular adequada. Meu Deus. Como exigir controle inibitório perfeito de um córtex pré-frontal que está inflamado e faminto? Não tem como. O que nos empurra para o grande clímax da nossa análise, sabe? Uma pergunta que não quer calar na cabeça de todo estudante de psicologia que acompanha esse raciocínio agora. O famoso dilema da causa e efeito. O dilema de Tostines da neurociência. Afinal, a obesidade gera a inflamação que altera o cérebro e causa todos esses déficits executivos? Ou é o cérebro que, por já apresentar essas alterações nas funções executivas desde a infância, causa a obesidade? É causa ou consequência? A ciência atual deixou de procurar um único culpado. Hoje a gente assume que estamos lidando com uma complexa relação bidirecional. É um ciclo que se retroalimenta impiedosamente, sabe? Um ciclo vicioso. Total. Por um lado, as consequências são claras. O aumento da adiposidade, a inflamação sistêmica e os problemas vasculares danificam fisicamente as redes neurais. Isso piora o desempenho cognitivo ao longo do tempo. Então, o peso altera o cérebro. Certo. E a via inversa?
A vulnerabilidade inicial. A via inversa é igualmente forte. Déficits sutis nas funções executivas que já estão presentes desde muito cedo funcionam como fatores de risco gigantescos. Tipo uma criança mais impulsiva. Exato. Uma criança com menor capacidade inibitória inata, com traços maiores de impulsividade e dificuldade de adiar gratificações. Em um ambiente obesogênico, onde a comida hipercalórica é barata e onipresente, um cérebro com um freio mais fraco vai inevitavelmente consumir mais calorias. A vulnerabilidade inata leva ao ganho de peso. O ganho de peso causa neuroinflamação, e a neuroinflamação destrói o que restava do controle inibitório, levando a mais ganho de peso. É um redemoinho fisiológico e comportamental. Para amarrar tudo que destrinchamos aqui, o grande aprendizado que a nossa audiência deve carregar hoje é que olhar para a obesidade sob a lente da neuropsicologia destrói o mito do basta querer. Com certeza, essa é a mensagem principal. Não é apenas sobre o que se coloca no prato. É sobre a arquitetura de como o cérebro processa recompensas e lida com planejamento. A orquestra não está ignorando o maestro por indisciplina moral. O maestro pré-frontal está desnutrido, inflamado, e suas partituras foram substituídas por estímulos de dopamina que sequestram a atenção de forma automática. É um resumo perfeito. A biologia do cérebro está ativamente lutando contra a intenção da pessoa. O que nos deixa com uma reflexão final que vai além dos dados químicos e atinge diretamente a nossa sociedade e a nossa prática profissional na psicologia. Um ponto crítico, sem dúvida. Se a gente sabe que a obesidade envolve um córtex pré-frontal metabolicamente prejudicado e um controle de impulsos fisicamente danificado, qual é o impacto real do estigma social? A vergonha, a culpa e a gordofobia que a sociedade impõe a esses indivíduos geram um nível de estresse crônico altíssimo. E nós sabemos o que o estresse faz no cérebro. Sim, estresse crônico libera cortisol, e cortisol em excesso é literalmente tóxico para o córtex pré-frontal, agravando ainda mais a neuroinflamação. É o ambiente piorando a biologia. Será que a forma como a sociedade e muitas vezes a própria área da saúde tratam e julgam a pessoa com obesidade não está quimicamente piorando o maquinário cerebral que ela precisa usar para se tratar? Essa é a grande questão. Será que o preconceito não é apenas uma falha moral, mas um agente biologicamente agravante da própria doença? Fica essa provocação para pensarmos o futuro da nossa prática. Uma provocação necessária para qualquer profissional. E com isso a gente chega ao fim do nosso mergulho. Agradecemos imensamente a companhia de quem ficou conosco até aqui. Obrigada por acompanharem, foi ótimo. Convidamos a nossa audiência a seguir o canal Psi em Áudio para não perder os próximos encontros e continuar investigando os mistérios e as engrenagens da psicologia com a gente. Até a próxima!